Olá, turma, boa tarde. Então, essa gramática que vocês estão vendo aí, esse livro que vocês estão vendo é o livro do Bechara, minha gramática de 2006, tá? E vamos ver o que esse gramático fala a respeito do sujeito, né? Do sujeito, da classificação em relação ao sujeito e sobre concordância também, tá? Então, ele vai falar assim: a predicação referida pode ter sujeito simples ou composto, certo? Diz-se que o sujeito é simples quando só tiver um núcleo. E aí ele fala que esse núcleo é o termo fundamental ou básico de uma função linguística. Só com ele, em geral, é que os outros termos da oração contraem a relação gramatical de concordância. Então, os outros termos, né, vão concordar com o núcleo, na verdade, né? Por exemplo, Eduardo anda muito pela manhã. O sujeito simples pode constituir-se de uma ou mais palavras, mas só terá um núcleo. Isso eu estou falando do sujeito simples, né? Olha aí o exemplo que ele dá. O meu livro de português está emprestado. Então, o meu livro de português é o meu sujeito grandão, né? Enorme aí, né? Composto por várias palavras. Mas qual é, de fato, o núcleo aí, né? Aqui o núcleo é livro, pois só a esse objeto faz referência o predicado, está emprestado. O meu e de português são acompanhantes do núcleo livro, como veremos mais adiante. Ele, na página 54 ele especifica mais nessa questão. Tem também sujeito simples as seguintes orações: o calor do sol é insuportável. Aí, no caso, ele está falando do calor, né? O canto de nossas aves encanta todos. Canto aí como núcleo do sujeito, né? Os alunos do nosso colégio estiveram no passeio. Alunos, né? Aí no caso. Diz que o sujeito é composto quando tiver mais de um núcleo. Daniel e Felipe escrevem poesias. O canto dos pássaros e a riqueza da vegetação encantam os amantes da natureza. Então aí Daniel e Felipe, sujeito composto. O canto e a riqueza, né? E a gente consegue extrair esses dois núcleos, né? No caso aí, e aí classificando o sujeito como sujeito composto, né? Nem Maria, nem as primas chegaram cedo. Então, Maria e primas, dois núcleos aí, certo? Agora, a respeito da concordância verbal, né? E aí o Bechara fala: entre outros alcances que se podem extrair da distinção entre sujeito simples e sujeito composto, um dos mais imediatos é o relacionado à concordância do verbo com o sujeito explícito, certo? Não tem como você concordar com um sujeito que não aparece, né? O verbo concorda com o sujeito explícito em pessoa e em número, segundo os seguintes princípios gerais. A. Sujeito simples constituído por pronome pessoal, certo? O verbo irá para pessoa e o número do sujeito explícito. Então, por exemplo, eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, vós quereis e eles querem. B. Sujeito simples, constituído por substantivo, palavra ou expressão substantivada. O verbo irá para a terceira pessoa e para o número em que se achar o núcleo do sujeito, ainda que seja um coletivo. Então, aí a gente tem, por exemplo, o menino era nosso vizinho, né? As meninas ainda não chegaram. A gente viaja hoje. Os povos lutam pela sua liberdade. Então, aí, ainda que seja um sujeito simples, com apenas um núcleo, mas a expressão, a palavra, está no plural, né? Você tem aí o artigo que sofreu flexão de número e o substantivo que sofreu flexão de número aí também, entendeu? E aí, por conta disso, né, em razão disso, o verbo também vai concordar no plural, tá bom? C. Sujeito composto constituído por substantivos. O verbo irá para a terceira do plural, qualquer que seja a sua posição em relação ao verbo. O menino e a menina eram conhecidos.
Chegarão hoje de Lisboa meu tio e meu primo, certo? D. Sujeito composto constituído por pronomes pessoais ou por pronome mais substantivo. Então, aí a gente tem o verbo irá para a primeira pessoa do plural se houver um pronome da mesma pessoa, eu ou nós, né? Irá para a segunda pessoa ou terceira do plural se não houver pronome na primeira pessoa, da primeira pessoa. Irá para a terceira pessoa do plural se não houver pronome da primeira ou da segunda pessoa. Eis aí os exemplos. Eu e tu iremos ao cinema. Eu e ele iremos ao cinema. Eu e Janete iremos ao cinema. Nós e ele iremos ao cinema. Tu e ele irão, certo? Ou ireis, que é mais raro, né? Ao cinema. Tu e Janete irão ou ireis, que é mais raro a gente falar, né? Ao cinema. Ele e ela irão ao cinema. Ele e a Janete irão ao cinema. Em relação à posição do predicado e do sujeito, vamos ver o que ele fala aqui, né? Quando tratamos do sujeito composto, aludimos ao fato de poder o sujeito vir antes ou depois do predicado. Lembra que eu falei, né? Sujeito em posição pós-posta, né? Ele pode vir assim, no caso, né? O menino e a menina eram conhecidos. Aí a posição do sujeito normalmente, né? Chegarão hoje de Lisboa meu tio e meu primo. Você e seu pai virão para o almoço? Chegarão você e ela para o almoço? Então aí ele tem nessa possibilidade de se movimentar também, né? Tanto inicialmente, quanto no fim, quanto no meio. Só que ele vai falar que existe um porém, né? A língua portuguesa permite esta liberdade na colocação dos termos oracionais, desde que não se mude o conteúdo da mensagem ou não traga dificuldade na sua interpretação. Então, se a gente tiver, na verdade, problemas de significação, de semântica, né, de sentido, na verdade, aí você não poderá mudar a posição do sujeito. Tá? Por exemplo, o caçador feriu o leão. Não é a mesma coisa da gente falar assim, o leão feriu o caçador. Olha só a diferença. O leão feriu o caçador é diferente do caçador ferir o leão. Então, nesse caso aí, né, em outros casos que a gente pode ocorrer também essa questão, né, de mudança aí do sentido. Então, aí não cabe você mudar a posição do sujeito no caso. Nessas possibilidades de colocação do sujeito de predicado, entra em ação o nosso saber locutivo. E aí ele dá uma outra definição em relação ao saber locutivo em outra página. Assim, pelo que conhecemos das regras do pensar e do saber das coisas, não há possibilidade de outra interpretação em a floresta iluminava o sol. Pois sabemos que o sol é que ilumina a floresta, e é uma questão da gente, de interpretação nossa, né? E não o contrário. Você pode até encontrar, na verdade isso é uma frase bem doida, né? Como que a floresta vai iluminar o sol? A não ser que você tenha que dar uma explicação muito, né? O porquê disso aqui, o conceito, aí você vai buscar muito essa questão da interpretação, né? Mas de uma maneira geral, né? O sol que ilumina, né? A ordem sujeito-predicado chama-se ordem direta. A ordem predicado ou um dos seus componentes sujeito chama-se ordem inversa, certo? O texto em poesia apresenta maior frequência, né? A gente está vendo a questão da poesia em gênero, né? De posição do sujeito ao predicado do que o texto em prosa. Então, a gente tem mais essa questão da ordem inversa na poesia, né? Nos poemas. Vejamos o primeiro verso do soneto As Pombas. Desculpa aí. As Pombas, de Raimundo Correia. Vai-se a primeira pomba despertada, no caso aí, né? Também, no hino nacional, temos a ordem inversa. Deixa eu tirar isso aqui. Tirei.
Também a gente tem, né, vai ser a primeira pomba despertada, né, no caso aí do soneto das pombas. Então, a primeira pomba, né, tá numa situação posposta ao verbo aí, vai-se, né. Também no hino nacional temos a ordem inversa. Lembra que eu falei do exemplo que eu dei do hino nacional na outra aula, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Então, a ordem direta seria: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Olha só como é que tá bem trocado aí no caso, né? A prosa, né? Na questão da prosa, as orações interrogativas e exclamativas apresentam com mais frequência a ordem inversa do que as orações declarativas. Então, aí no caso, quando eu estou falando de prosa, né, as orações interrogativas e exclamativas têm mais frequência nessa questão da ordem inversa, né, do que as declarativas, do que as frases declarativas. Então, aí a gente tem, por exemplo, deves tu cumprir esse dever, certo? Vença o melhor time. E aí, como um ponto de exclamação, né? Essa frase exclamativa aí. Outra coisa que eu queria falar com vocês também era em relação ao emprego da vírgula. Então, ele fala assim: não se separam por vírgula o sujeito e o verbo do predicado. É muito importante a gente ter como regra do coração essa regra. Porque, na verdade, você encontra, né, em muitas pessoas escrevendo e colocando vírgula separando o sujeito e o predicado. Não, isso daí é um erro primário, né, um erro muito grave, né, gravíssimo. Então, essa regra é uma das regras principais que a gente tem que ter aí, né, na hora de escrever, na verdade. Então, vamos lá. Olha aí o exemplo. Os bons alunos merecem os elogios dos colegas. Então, aí nesse caso, você não tem, desculpa. Então, nesse caso aí, você não tem, né, vírgula, certo? Se houver separação dos dois termos por intercalação de outros termos, então se poderá usar a vírgula para marcar a sequência interrompida, o que na leitura quase sempre vem assinalado por pausa. Então, aí a gente tem, por exemplo, os bons alunos durante o ano todo, né? E aí você marca, na verdade, né? Interrompe a sequência para falar especificamente daquele, né? Uma marcação de tempo, né? Ou modo, certo? Vai ser sempre, quase sempre uma expressão adverbial, né? Que vai indicar uma circunstância de algo. Certo? Durante o ano todo tem uma circunstância de tempo, né? Os bons alunos merecem os elogios dos colegas. Aí sim, aí você, nesse caso, você utiliza a vírgula. Então, aí a gente tem, né? É preciso cuidado especial na concordância quando se pratica a ordem inversa. Enunciado primeiro, verbo no singular, né? Esquece-se o falante de que o sujeito vai indicado depois no plural. Então, saiu em vez de saíram mal hoje os jogadores do meu time, certo? Evite-se este engano, beleza? Então, vamos seguir. Oração sem sujeito, né? Falávamos sobre oração, na verdade, falávamos sobre o sujeito simples e composto, né? Eu falei que eu ia falar depois sobre o sujeito indeterminado. E aí, a oração sem sujeito, na verdade, lembrando que eu falei, né, que o sujeito é um termo essencial, mas ele não é tão essencial assim. Na verdade, nós vamos ter orações sem sujeito, como o meu exemplo aqui, né? Já vimos que o predicado é um termo mais essencial do que o sujeito, né? Já vimos que a noção expressa pelo verbo como elemento nuclear da oração pode ser referida a um sujeito, certo? Pedro estuda botânica, ou não referida a qualquer sujeito. Chove, está calor. Aí, na verdade, nessas orações você não tem sujeito porque você não tem quem chova, a não ser Deus fazer chover, né? Mas aí, no caso, você não tem um sujeito que pratique essa ação, né? Está calor, né? Vimos também
que quando se trata de predicação não referida, o verbo se diz impessoal. Então, existem aqueles verbos que não têm pessoa, né, no caso, são impessoais. Os principais verbos ou expressões impessoais da língua são os que denotam fenômenos atmosféricos ou cósmicos, vulgo fenômenos da natureza, né? Aí a gente tem chover, trovejar, relampejar, né? Na linguagem informal tem até o relampear, né? Tem gente que fala relampear também. Nevar, anoitecer, fazer frio, calor, etc. Estar frio, quente, etc. Entre outros. B. O verbo haver e ser em orações equivalentes às constituídas com existir, tá? O verbo haver e ser no sentido de existir. Então, há bons livros. Eu posso substituir, né, esse verbo pelo verbo existir. Existem bons livros. Só que o verbo existir, ele é pessoal. Então, aí vai, por uma questão de concordância, ele vai estar no plural. Se eu estou falando de bons livros, que está no plural, o verbo existir também vai estar. Existem bons livros. Agora, como há verbo haver, um verbo impessoal, ele não vai seguir só a forma no plural, né? Ele não vai concordar, certo? Então, se eu disser assim, né? Não tem. Eram 20 pessoas no máximo, tá? C. Haver, fazer e ser nas indicações de tempo. Olha só, também são casos de sujeito de oração ser sujeito, desculpa. Há 100 anos nasceu meu avô. Faz 5 anos, não aparece aqui. Era a hora da ceia. É 1 hora, são 2 horas, né? Não tem como você ter um sujeito nessas orações. Bastar, chegar, mais a preposição de nas ideias de suficiência. Basta de histórias, chega de promessas, né? Então, aí a gente tem na letra E, ir acompanhado das preposições em ou para, exprimindo o tempo em que algo aconteceu ou acontece ou aconteceu. Então, vai em 2 anos ou pouco mais, certo? Com a preposição em ou para. Vir, né? O verbo vir, andar, acompanhados das preposições por ou a, exprimindo o tempo em que algo acontece. Nesse mesmo dia, quando veio pela tarde, né? Andava por 1 semana que não comparecia às aulas, certo? Indicando aí a questão do tempo, né? Passar acompanhado da preposição de, exprimindo tempo, já passava de 2 horas. Então, aí são os casos que a gente tem, né, de orações sem sujeito, na verdade. Tá bom, gente? A gente continua na próxima aula. Beijinhos, tchau, tchau.